paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Estamos tendo o privilégio de iniciarmos mais um culto de adoração a esse Deus que tem feito tudo por nós. Em meio a essa adversidade, em meio a essas grandes dificuldades, nós estamos tendo o privilégio de que o Senhor está cuidando e amparando cada um de nós. Estamos tendo a oportunidade de iniciarmos mais um culto e tenho certeza de que Deus tem uma mensagem especial para o seu coração também nesse dia. Vamos nós orarmos e pedindo a Deus para que Ele venha nos ensinar da sua verdade, como sempre Deus tem algo para nos ensinar. Senhor Jesus, nesse momento eu venho te adorar, eu venho te glorificar, eu venho te agradecer por mais esse privilégio de juntamente com os irmãos aqui tendo a oportunidade de aprender de sua verdade. E que o Senhor nesse dia, meu Deus, venha nos ensinar e revelar da tua grandeza e da tua bondade para com as nossas vidas. Cada um dos teus filhos nesse exato momento estão atentos na tua mensagem. Portanto, o Senhor venha falar, ensinar aquilo que a igreja precisa de ouvir e aprender. Por isso eu apresento e nas tuas mãos já estamos e clamamos os seus ensinamentos. Eis-me aqui. Eu dependo do Senhor, eu necessito do Senhor, portanto, direciona-me e conduz-me. Espírito Santo, fala e faz do teu jeito, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, mais uma vez só para lembrar, você que está iniciando nesse exato momento e nos acompanhando nos canais aqui da igreja, tanto no Facebook quanto no YouTube, quero mais uma vez pedir a todos os irmãos para se inscrever em todos esses canais para podermos participarmos juntos da palavra de Deus e juntos também adorarmos o nome santo do Senhor e através desses canais tenhamos a possibilidade de comunicarmos, tá bom? Então se inscreva também no YouTube, você que já é amigo aqui do canal da igreja no Facebook, se inscreva também lá no YouTube também, que isso vai contribuir muito. Meus irmãos, hoje eu vou permitindo Deus, a partir de hoje nós vamos agir um pouco, a partir de hoje, na manhã, vamos agir um pouco diferenciado, vou ter algumas ações diferenciadas no culto que aqui nós realizamos, na forma em que aqui aplicamos o culto e a mensagem. Então, a partir de manhã, nós teremos isso. Era previsto disso acontecer até hoje, peço desculpa aos irmãos, não houve possibilidade de que viéssemos começar hoje, até havia dito que nós teríamos hoje uma nova plataforma, mas não tivemos a oportunidade, não tivemos possibilidade para isso. Então peço desculpa aos irmãos, amanhã sim conseguiremos isso em nome de Jesus, tá bem? Hoje, em meio a essa nova plataforma que nós aqui estaremos aplicando, mas hoje eu quero iniciar aqui uma temática que ela é subdividida em três temas. São três temáticas, eu quero dividir essas três temáticas em três tempos. Esses três tempos será o começo hoje, amanhã, permitindo Deus, sexta ou sábado, nós terminaremos essas três temáticas. Então, para você compreender o conteúdo de hoje, você vai ter que assistir o de amanhã e também o depois de manhã, talvez até sábado. Ou seja, se você pegar isso pela metade do caminho, não conseguirá concluir na totalidade a mensagem que Deus tem para nós nesses 3 dias ou 4 dias. Então nós vamos falarmos aqui de 3 grandes verdades, que todos nós já temos ciência disso. Nós vamos falar de arrependimento, nós vamos falar de santidade e depois nós vamos falar de arrebatamento. Eu quero até dizer para os irmãos, até uma sugestão, me sugeriram para que eu pudesse ministrar sobre esses temas e aqui eu dividi isso justamente para poder encaixar isso e ter a maior facilidade de entendimento. Um forte abraço ao pastor Francisco Vieira que nos sugeriu isso. E até quero abrir a oportunidade, se os irmãos quiserem sugerir um outro conteúdo, mais conteúdos para nós ministrarmos aqui no culto, pode nos enviar e teremos o prazer de assim aplicarmos como estamos aplicando esta sugestão em que o pastor Francisco nos deu. Então nós vamos começar hoje falando de arrependimento, permitindo Deus amanhã santidade, e depois nós vamos continuar até o arrebatamento. Então nós vamos interagirmos e ao mesmo tempo um depende da outra. Para mim participar do arrebatamento, eu tenho que ter arrependimento e eu tenho que viver uma vida santa.
Para mim viver uma vida santa, eu tenho que me arrepender. Se eu me arrepender, eu vou viver a vida santa e vou usufruir do arrebatamento. Não tem como usufruir do arrebatamento se eu não me arrepender. Não tem como usufruir do arrebatamento se eu não viver uma vida de santidade. Então, os três andam juntos. São três temáticas que não tem como fugir dela, sendo que nós já temos ciência disso, nós já temos conhecimento disso. Mas nós vamos agora ter o entendimento do arrependimento. Então, primeira temática que eu quero aqui abordar, então, hoje nós nesse ano, vamos iniciar falando de arrependimento. O arrependimento, irmão, é diferente do remorso, tá bom? Nós vamos explicar isso também. Mas para nós tomarmos base do texto que nós iremos para poder ministrar, vamos a um texto que muito e todos nós já conhecemos. Temos ciência desse texto, que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Não irei trabalhar o contexto, já deixar claro isso aos irmãos, sempre eu trabalho o contexto, isso é muito importante na área de ensinamento, por isso eu gosto de trabalhar muito o contexto. Hoje nós não vamos trabalhar contexto, nós vamos trabalhar figura. Como sempre também eu aplico nas minhas mensagens figura também, para justamente facilitar o entendimento da palavra de Deus. Então vamos trabalhar aqui não só a figura, também a aplicação disso, porque quando nós vamos ler esse texto aqui, e nós aplicando isso em nossa vida, iremos colher, iremos usufruir o melhor de Deus, tá bom? Então vamos lá, texto esse que todo mundo conhece, e até nos dias de hoje está sendo muito falado, sendo muito mencionado, tá, utilizado constantemente, mas nós vamos ler aqui, e tenho certeza que Deus irá nos ensinar grandes coisas nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso é o de número 14, verso 14, que diz da seguinte forma, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler mais uma vez? Sendo que a minha versão é bem diferente da sua. Eu sei que é bem diferente da sua. Uso aqui uma versão que aqueles que trabalham na área da teologia gostam de usar muito. Tá? Eu sou professor de teologia, então mexo muito nessa área. Mas olha só, o texto, mais uma vez vou ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bem, o contexto aqui se refere ao momento que Salomão consagra o templo. Então Deus está se referindo ao povo que estava afastado de Deus e que naquele exato momento, com a construção, com o momento que estava se construindo o templo para adorar a Deus, Deus estava exigindo do povo israelita um conserto, para que de fato viesse adorar a Deus. Não vem de boca, mas vem de coração quebrantado diante do Senhor. Pois bem, nós acabamos de ler um texto que nos leva a uma reflexão e uma avaliação do que somos como crente. Quando está dizendo, se o meu povo, olha só como é que é a classificação, meu povo, Deus nos classificando como propriedade dele. Você já parou para pensar o quanto que isso é importante, magnífico, extraordinário? E não vou encontrar mais adjetivos para descrever isso. Você já parou para pensar? Que classificação honrosa é essa de Deus nos chamar seu povo, meu povo? Então eu e você somos povo dele, somos a igreja dele. Para tanto, a igreja, para servi-lo, tem que cumprir alguns requisitos que ele requer de nós. Depois, antes de eu falar desses requisitos, nós vamos aqui, em primeiro momento, compreender a diferença. Aqui já entendemos, meu povo. Então, primeira coisa é entender aqui, quero repetir isso. É honroso Deus nos classificando como seu povo, é magnífico, é extraordinário e, repito, não tem como encontrar adjetivos para descrever a magnitude da consideração de Deus para com aqueles que assim servem a Ele.
e o cuidado que ele tem com aqueles que se dizem que servem e não servem a ele como deveria servir. Ele tem cuidado com esses também. Mas já compreendemos a magnitude da classificação como povo. Aí tem responsabilidade. Se Deus me classifica como seu povo, então eu tenho dever a cumprir. Eu tenho obrigações a cumprir. Tem gente que não entende a linguagem, a obrigação não é algo que está te obrigando, te impondo para fazer. Não. A obrigação nesse sentido aqui é meu dever de realizar. Eu tenho que fazer isso primeiro porque Jesus mudou minha vida. Eu não vou fazer por um peso, eu vou fazer por um prazer. É minha obrigação, é minha alegria de ter a oportunidade de dizer que Deus, que o Senhor requer algo de mim. Pois bem, já entendemos toda a magnitude, todo o lado honroso disso. Agora vamos compreender o que aqui destaquei como temática, arrependimento, e eu quero falar duas palavras dentro da palavra arrependimento, que é o próprio si. Em arrependimento, vamos entender o significado dele, e vamos entender uma segunda palavra dentro que se mistura com arrependimento, mistura demais. E muita gente não consegue discernir uma da outra, e aqui hoje eu quero levar esse ensinamento para você, transmitir esse ensinamento para você saber discernir uma palavra da outra, uma atitude da outra. A segunda palavra que aqui quero destacar, e juntos nós iremos aprender, chama-se remorso. Olha, muitas pessoas confundem o remorso com o arrependimento. O remorso é uma coisa e o arrependimento é outro, bem distintos, apesar que quando tem esse sentimento de remorso dentro da gente e a mudança, aí sim tem seu valor. Mas quando só tem a dor, mas não tem a mudança, aí não tem o seu valor. Mas vamos nós entendermos o significado dessas duas palavras, arrependimento e remorso. Então, primeira coisa, vamos entender o significado do remorso. Anotei isso também para que eu pudesse descrever com bastante propriedade para você. Remorso significa sentir-se mal por um erro cometido. Remorso é sentir-se mal por um erro que acabou de cometer. E muitos de nós temos isso, todos nós temos, todo ser humano tem isso. Ele se sente mal por aquilo que aqui ele fez. Até o presente momento dessa natureza, não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, isso é natural, está enraizado dentro da gente. A gente sentir-se mal pelo erro que nós cometemos. O grande problema é que muitas das vezes sentimos o remorso, mas só sentimos a dor do erro, mas nós continuamos no erro, aí não tem arrependimento. Então o remorso é só uma dor pelo erro que cometeu, mas logo depois continua nas mesmas práticas, nos mesmos erros. Depois, de novo, vai ser acometido pelo remorso de novo, vai ter a dor de novo, sentimento de novo, mas não vai arrepender. Então, o remorso, ele só tem a probabilidade de que está dentro do ser humano, só tem a possibilidade de provocar um sentimento de dor. Só tem isso, de provocar um sentimento de dor. Mas logo depois dar continuidade nisso. Na verdade, está até na consciência, está dentro de nós. E isso que faz com que a gente sente a dor pelo erro que cometemos, porque já está em nossa consciência. Pois bem, quando nós não sabemos diferenciar remorso com o arrependimento, nós sempre estaremos nas mesmas práticas, nos mesmos erros, com a falsa sensação de mudança, com a falsa sensação da dor, tem vezes que até chora, até entra em pranto, até entra em desespero, mas não tem o arrependimento. O arrependimento é como nós acabamos de ler aqui no texto, se o meu povo, aí quando diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilharem, começa a descrever arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, meus irmãos, o remorso não pode ser somente um sentimento de dor por um ato que não deveria ter feito e fez. Olha, pode existir o remorso, mas seguido de arrependimento. Vamos lá dar um outro destaque aqui
na palavra remorso, para justamente a gente saber separar o remorso do arrependimento. Muitas pessoas estão com esse sentimento de dor dentro de si e achando que houve arrependimento, enquanto a partida não houve arrependimento nenhum. O remorso sempre levará a tristeza pelo culpado, pela culpa do pecado cometido. Sempre terá tristeza, que é natural também. Mas só que, com o passar do tempo, escute o que eu vou lhe dizer, com o passar do tempo, hoje fica com aquele sentimento de tristeza, mas amanhã comete os mesmos atos, aí a sensação dessa tristeza, ela começa a diminuir, porque os atos, eles são contínuos nos erros. Depois se acostuma com isso, só vai sentir a dor mesmo, da tristeza mesmo, pelo pecado que cometeu, quando de fato perder uma coisa de grande valor. Vamos nós destacar isso para a gente entender? Olha, quando alguém não valoriza um membro da família, ou um pai, ou uma mãe, uma pessoa querida, não convive bem com ela, só fez coisa ruim com esse membro da família, e quando ela vem a falecer, você já viu isso em várias vezes, e a pessoa entra em pranto, em desespero, em grito, dizendo que amava, dizendo que vai morrer também, que quer morrer também. Você sabe o que isso quer dizer, irmão? É meramente um remorso, porque ele perdeu aquilo que ele achava que nunca iria perder, e ele agora está cometido da dor por aquilo que não deveria ter feito com a pessoa que queria o bem dela, que não deveria ter desconsiderado essa pessoa, deveria ter valorizado e não valorizou como deveria valorizar. Então vem a dor, vem um sentimento da tristeza que deveria ter amado no amor, deveria ter dizer que amava, dizer eu te amo e não disse. E na hora daquele exato momento ali, está dizendo que ama, está dizendo que vai morrer junto, é o sentimento da dor, é o remorso. Só tem esse sentimento, mas não houve um arrependimento. Então, o remorso ele só vem para produzir uma tristeza momentânea. Ela não é um produto de mudança, é um produto somente da dor, que promove a dor, provoca a dor, mas depois a pessoa continua do mesmo jeito, da mesma forma, andando do mesmo jeito, caminhando do mesmo jeito. Só vai sentir a dor do remorso depois que perder aquilo que achava que nunca iria perder. Aí sim que vai sentir a dor desse remorso. Olha, na verdade, quando sabemos separar arrependimento com o remorso, irmãos, nós não iremos sentir dor do erro. Quando nós nos arrependemos, Deus irá se esquecer dos erros e dos pecados que porventura viemos a fazer. O remorso não, ele sempre irá nos ferir, sempre iremos lembrar daquilo que deveria ter feito e não fizemos, daquilo que deveríamos ter valorizado e não valorizamos. Então esse sentimento de dor, ele vai continuar para sempre. E o arrependimento não, ele cessa quando você arrepende e muda de rumo. Esse sentimento de dor termina, acaba, não haverá mais e nem existirá mais. Portanto, nesse exato momento, vamos nós saber diferenciar o arrependimento com o remorso. Não vamos deixar que o remorso continue nos manipulando, transmitindo a falsa sensação de mudança ou de arrependimento, porque o remorso ele se mistura com o arrependimento e a pessoa acha que houve um arrependimento e ela acha que houve perdão e ela acha que pode continuar da mesma forma. Só houve um sentimento de dor, um sentimento de tristeza momentaneamente. Por isso que o texto aqui onde nós lemos, nós estamos usando ele para a aplicação de nossa vida. Quando nós lemos aqui que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o remorso, ele tem essa falsa sensação de humilhação. Sabe por quê? Porque o remorso, ele só vai extravasar um sentimento externo e não vai deixar extravasar o sentimento interno. Porque o remorso, ele só vai gritar, porque o remorso é isso, só dá grito,
só vai entrar em desespero. O arrependimento não entra em desespero. Há a dor do erro, há o sentimento do erro, mas há um sentimento interno. Ele não vai sair gritando com uma pessoa que não é racional, mas ele vai sair rasgando o teu coração dizendo: errei, pequei, e haverá uma transformação. Então, quando aqui a Bíblia diz: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, repito mais uma vez, o remorso se mistura com arrependimento. Por não sabermos distinguir uma coisa com a outra, nós continuamos com o sentimento do remorso e não com a atitude do arrependimento. E ficamos dessa forma por vários tempos, por vários anos, talvez até morremos com isso. Mas hoje Jesus está nos ensinando: remorso não pode prosseguir. Arrependimento, irmão, ele tem que ser único, ele tem que ser seguido de humildade. A palavra humildade significa dependência. E o remorso, irmão, ele acha que era dependente, que amava. E na verdade não era dependente, não amava coisa nenhuma. Então aqui, como está dizendo, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, significa depender. Então esse exato momento é o momento de nós nos arrependermos de todas as nossas ações, olharmos para nossas atitudes, ver a dor que isso provoca e ver a perda que tem nisso e mudar o nosso rumo. Humilhar é reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode dar perdão dos meus pecados, dos seus pecados, e é o único que vai se esquecer dos nossos erros se nós nos arrependermos de nossos pecados. Humilhar é depender. É você dizer que depende de Cristo, de todo o teu coração, é colocar esse sentimento de dentro de você para Cristo, expor para Ele e não para pessoas. Só para você lembrar que na hora que a pessoa deveria expor seu sentimento para alguém que ele amava, que veio a falecer, particularmente na sua casa, entre eles mesmos, ele nunca fez isso. Mas na hora que está lá no meio de todo mundo, ele faz isso. Sabe para quê? Só para esboçar uma falsa sensação de humildade e de que amava. Somente isso. Mas na verdade não existia. Ei, irmão, o remorso só vai provocar dor e uma falsa sensação de arrependimento. O remorso tem um outro perigo grande também. Se eu tiver essa dor, automaticamente eu vou alcançar o perdão por aquilo que eu fiz. É mentira, não alcança não. O perdão, irmão, só é alcançado seguindo, nós vamos ler daqui a pouquinho, de mudança de vida, de rumo. Aquele que confessa e deixa. Vamos falar daqui a pouquinho isso. Tem que confessar e largar. Aí é arrependimento. O remorso não. Só coloca isso em meio de todos, para que todos possam ter a sensação que amava, e esse esboçamento, essa forma de colocar para fora, externamente, não é um produto de arrependimento, é um produto do remorso, que só provoca dor momentaneamente, tristeza momentaneamente, mas não houve o arrependimento. Meus irmãos, aqui a Bíblia quando diz se humilhar, significa depender. Aí depois tem a segunda palavra que é colocada também no texto, orar. Irmão, orar é uma comunicação entre a criatura, que sou eu, com o Criador. Orar não é meramente algo que já foi formado, ou que já foi elaborado, que já foi arquitetado, ou que já foi escrito. Não. Orar é um sentimento de que está dentro de você e você colocar isso para Deus, comunicar com Deus, falar com Deus. Humildade é eu reconhecer que eu dependo de Deus, que eu necessito de Deus e que se eu necessito de Deus, então eu tenho que falar com Ele. Deixa eu descrever aqui para você a falsa sensação do remorso com o arrependimento. O remorso, a pessoa nunca vai orar no sentido de arrependimento. Ela vai orar e se apresentar. Somente isso. Vamos lembrar lá de quando Jesus narra
daquele que conhecia a lei e daquela pessoa pecadora, daquele que conhecia a lei. Ele disse: olha, tu sabes que eu dou meu dízimo, que eu oro, que eu jejuo, né, que eu ajudo os outros. Aí o outro lá estava orando e dizia: Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Aqui, o orar nesse sentido aqui, não é orar se apresentando naquilo que você faz, porque Deus já sabe. Orar é você colocar um sentimento verdadeiro que está dentro de você para Deus, dizendo: Senhor, eu dependo e eu necessito do Senhor. Orar é apresentar-te a Deus os teus erros, que muitas das vezes nós cometemos o grande erro, porque o arrependimento é seguido de oração, irmão. Orar é você colocar um sentimento verdadeiro nisso. Olha só, quando nós oramos, nós temos a mania de orarmos de forma que apresentamos tudo coletivamente. Não é uma oração de arrependimento, é uma oração produto de um remorso, porque o remorso ele extravasa tudo, ele coloca tudo, ele expõe tudo para dar uma falsa sensação de que houve uma mudança. E orar com arrependimento, irmão, a gente não faz de forma coletiva, a gente faz de forma racional. Mas Deus não sabe de tudo, irmão, Deus sabe. Não é limitar Deus, o problema somos nós. Quando eu falo, isso é psicologia, quando eu falo, automaticamente eu estou colocando para fora e comunicando com Deus aquilo que me fere. E quando eu falo, eu vou ver aquilo que eu fiz, o quanto é ruim, o quanto que é doloroso, o quanto que me fere. Quando eu falo de maneira racional, consciente, e isso vai produzir um arrependimento. Enquanto com o remorso não, você extravasa coletivamente, aí é uma oração de remorso. Mas a oração de arrependimento não, você vai falar com o Senhor detalhadamente. Vamos exemplificar. Senhor, hoje eu cometi o pecado de fazer uma calúnia, de caluniar alguém. Vamos dizer, caluniei hoje alguém, falei mal de um irmão, falei mal de uma irmã, falei mal da minha igreja, caluniei. Você vai expor isso: Senhor, eu falei isso, me perdoa. Senhor, eu pequei desta forma, meu pecado foi esse, Senhor, me perdoa. Claro que nós não temos a capacidade de lembrar de todos os nossos erros, nosso não, a gente tem esse defeito, mas a gente tem a capacidade de lembrar os erros de todos os outros, das outras pessoas. A gente lembra de erro dos outros há 1000 anos atrás, que ele cometeu, a gente lembra, e depois a gente quer jogar até na cara dele. Tá? Mas quando é a gente tem a facilidade de colocar isso no subconsciente e esconder isso. Mas é como iceberg, irmão, está lá escondido, mergulhado. E se nós de fato não orar no sentido de apresentar a Deus, irmão, não vai ter um sentimento verdadeiro. Orar de forma coletiva, Senhor, me perdoa, chorar, Deus tem misericórdia de mim, e logo depois continuar do mesmo erro, foi remorso, não foi arrependimento. Vamos lá, continuando no texto, ainda nós vamos falar mais um pouquinho a respeito de confessar e deixar, tá bom? Mas vamos lá, continuando o texto: se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar e orar, a segunda coisa aqui é orar, falar com Deus, e não pode ser coletivamente, tem que ser detalhadamente. O negócio não é Deus, o negócio é eu tenho que sentir isso. Quando eu ponho isso para fora, eu reconheço o meu erro, para eu não continuar errando. Isso é psicologia. Deus conhece disso, né, irmão? E Deus trata da gente. E diz aqui ainda a Bíblia no versículo 14: e buscar a minha face. Buscar a minha face, irmão, é uma coisa íntima. Buscar a minha face é estar presente. Olha, eu não estou junto com você agora, mas você está vendo a minha face. Então, eu não estou presente, mas você está me vendo, somente isso. Mas você não está presente aqui comigo, mas você está vendo. Buscar a face é um relacionamento íntimo, você e Deus, só você e Deus. E o arrependimento vai produzir esse bom relacionamento, porque você vai humilhar, vai reconhecer que é só Deus que pode fazer, você vai orar e vai apresentar a sua vida diante de Deus,
E você vai buscar a face do Senhor, significa intimidade. Buscar o Senhor, buscar a face dele é viver uma intimidade com ele, totalmente para ele. E isso vai fazer com que eu e você possamos estar de fato tendo a oportunidade de estar aos pés dele. Buscar a minha face é buscar o Senhor e estar com ele. E outra coisa que está aqui sendo colocada, irmão, face significa conhecimento. Você conhece a minha face. Quando você vê a minha face em qualquer lugar, você vai lembrar lá o pastor Melquiades. Então você sabe a minha face, né? Nem todo mundo que me conhece, mas você sabe a minha face, vai saber que sou eu. Mas aqui está dizendo exatamente isso: aquele que se arrepende, irmão, vai conhecer a face do Senhor, e isso vai alegrar o teu coração. Prosseguindo no próprio versículo 14: e voltar dos seus caminhos iníquos. Quando está falando dos seus caminhos iníquos ou maus caminhos, a Bíblia está descrevendo algo para nós, na qual nós vamos estudar junto agora em Provérbios, onde eu quero ler, seguindo aqui, Provérbios 28, versículo 13. Texto esse também que todos nós conhecemos, mas hoje aqui estamos estudando e aprendendo a diferença de arrependimento com remorso. O remorso é um produto de dor e não seguido de mudança. O arrependimento é um produto de dor que tem a semelhança do remorso, mas seguido de mudança. Mas vamos lá, 28 de Provérbios, verso de número 13, diz assim: aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confessa e os abandone, terá misericórdia. Ler de novo, vamos ler de novo. Olha o que é arrependimento. Vamos ler de novo. Aquele que encobre os seus pecados, aí é remorso, só tem dor, mas não tem mudança. Aquele que encobre seus pecados e não prosperará, ou seja, não vai para frente, não vai conquistar, não vai alcançar. Mas daqui a pouco a gente vai comentar mais. Mas quem quer e que os confesse e os abandone, terá misericórdia. A grande questão é que nós não temos vergonha de errar, mas nós temos vergonha de confessar. Vou repetir a palavra. Nós não temos vergonha de cometer o pecado, não temos, mas temos a vergonha de confessar o pecado que fizemos. Sabe por quê? Porque esse sentimento, o diabo vai trabalhando dentro da gente, falando com a gente, tentando falar com a gente, dizendo: é humilhante, não faça isso, larga para lá, peça perdão a você mesmo, e Deus, e pronto, acabou. Irmão, aí que está a grande questão. Uma vez, no retiro nosso aqui da UMAC, eu era o palestrante, e nesse dia Deus me orientou para não transmitir uma palavra somente de ensino, uma palestra meramente, não um estudo bíblico como a gente fala, mas ele disse para mim: converse com todo mundo, faça uma roda, faça uma mesa redonda e fale para eles, para te perguntar o que eles têm dúvida. Assim eu fiz, segui a orientação do Senhor. Lá no colégio, reuni com toda a juventude de lá, fez uma grande roda, sentei ao meio deles e disse para eles: hoje nós não iremos ter estudo bíblico, nós iremos conversar, e a nossa conversa será: você pergunta e eu vou te responder. Deixei bem claro, se alguma pergunta eu não souber, eu vou dizer que não sei, e nós iremos buscar junto depois. Pois bem, muitos foram fazendo perguntas, enfim, mas uma pergunta me chamou muita atenção, e não me esqueço disso em hipótese nenhuma. Um jovem perguntou para mim assim: pastor, se a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, alcançamos perdão. Sim. Por que nós temos que ir até o Senhor quando nós erramos, para poder conversar com o Senhor e confessar os nossos pecados? O Senhor irá nos dar perdão? Pergunta muito inteligente. Muito inteligente. Ele fez a pergunta.
Claro que ele já sabia, até num sentido entre aspas, a resposta, ninguém não dou perdão para ninguém, mas ele queria ter uma orientação sobre isso, o jovem. Foi muito inteligente a pergunta. Quando ele me fez a pergunta, imediatamente eu falei assim, Senhor, quando ele já faz pergunta para mim, mas eu já vou orando, pedindo, ei Deus, nós temos um negócio, eu mais Deus, orando, Senhor, me dá aqui, me dá graça, me dá sabedoria, porque eu não sei tudo, quem sabe é Deus. E eu fui orando, quando ele terminou, Jesus me dá o entendimento e resposta para esse jovem. Quando ele terminou, eu só respirei fundo, que é questão de segundo, e comecei a explicar para ele aquilo que Deus havia falado comigo naquele exato momento. Deus falou assim comigo, diga para ele que você, Melquiades, não pode dar perdão para ele. Você não pode dar perdão, eu não posso dar perdão para você. Eu não, porque quando nós cometemos pecamos é contra Deus, temos que pedir perdão a Deus. Então eu expliquei primeiro, você está correto, eu não vou te perdoar pelo erro que você cometeu. Quem vai te perdoar é Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, respondi dessa seguinte forma, quando a ovelha está ferida, ela precisa de ser sarada, e o pecado fere, machuca, causa dor, causa pânico. Então a ovelha precisa de ser tratada, precisa de remédio, precisa de conselho, tem hora que precisa até de ser carregada, porque está ferida. Então naquele exato momento eu disse para ela o seguinte, olha, perdão não vou te dar, mas quando você vem a mim e nós vamos conversar, eu serei uma mão estendida para te tirar do abismo, que você está no abismo, o pecado é o abismo. E a ovelha, ela não consegue sair do abismo sozinha, ela não consegue. Ela só consegue ir mais por abismo. Então você depende do pastor nesse sentido. Não é que porque eu vou te dar perdão, não é que eu vou te condenar, não. É porque eu vou te dar a mão e vou te ajudar a sair dessa situação. Vou te dar palavras aconselhativas, vou orar juntamente com você, vou te ajudar a sair dessa situação. Porque aqui o pastor não pode te dar perdão, mas ele pode te ajudar a sair da situação se você quiser. Aí sim, aí é o meu papel como pastor, de sarar a sua ferida, te alimentar, porque você vai estar precisando de alimento, está doente. Então, o sentido de vir até o pastor é esse. Não é porque nós iremos te dar perdão, é porque nós iremos te ajudar a sair dessa situação. E deixa eu te dizer uma coisa, todas as pessoas que faz isso, irmãos, o índice dela continuar no pecado é quase zero, porque nós ajudamos a sair do pecado, ajudamos a sair da situação. Mas quando a pessoa não faz isso, o índice dela sair do pecado é o contrário, é quase zero, ela não sai, ela continua no pecado. Mas quando confessa, quando busca orientação, quando pede ajuda ao pastor, ao líder, na verdade, ele vai sair daquela situação dele, continuar pecando, é quase zero, ele não vai continuar no mesmo erro, ele não vai continuar na mesma atitude, porque ele recebeu ajuda, foi tratado, teve medicamento, teve alimento, teve aprisco, teve proteção. A ajuda do pastor é essa. E o arrependimento, quando a pessoa está arrependida, irmão, ela não tem vergonha de vir e confessar. Ela não tem vergonha, pelo contrário, ela vem e busca no Senhor para poder sair dessa situação. Olha, o remorso vai te deixar da mesma forma que você estava. O arrependimento vai te levar a buscar a face do Senhor e viver em comunhão com o Senhor. O arrependimento é um produto de deixar. Aqui, como nós lemos no versículo 13 de Provérbios, aquele que confessa. Confessar, quem vai te dar perdão é Deus. Mas quem vai ajudar você a sair dessa situação sou eu como seu pastor. Como muitas das vezes, eu vou repetir mais uma vez, irmãos, o índice daquele que busca arrependimento, confessa e conversa, o índice dele continuar no erro é quase zero. E aquele que não faz isso, que não arrepende, que não confessa, que não conversa com o pastor, o índice dele continuar no pecado, irmão, continua sendo o mesmo, quase 100%, continua nas mesmas atitudes, nos mesmos erros. Então quero te aconselhar, arrepende-te, busque ajuda para que você saia dessa situação, porque você só vai conseguir sair da situação pecaminosa quando você buscar ajuda em Cristo e naquele que te lidera. Porque o nosso papel é esse, é tirar a ovelha do abismo, tratar ela com remédio, o remédio é a palavra de Deus,
dar alimento à palavra de Deus, dar água é a palavra de Deus, é estender a mão, colocar no ombro e carregar. Olha, aqui, meus irmãos, hoje estamos aprendendo que o arrependimento é seguido de mudança. O remorso não é seguido de mudança, é só uma dor que logo passa. O arrependimento não, ele arrepende e não faz mais. Aqui quando a Bíblia está dizendo, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, ou seja, perdão. Quando nós alcançamos perdão, nós somos fortalecidos para nós não continuarmos e nem cairmos no laço do passarinheiro, meu irmão. Nós só vamos cair no laço do passarinheiro se nós continuarmos com a falsa sensação de arrependimento. Mas peraí, pastor, é muito humilhante. Deixa eu dizer mais uma vez, quando a pessoa vai pecar, ela não pensa no que isso pode provocar. Ela não pensa na perda, ela só pensa no prazer. O pecado é só dar um prazer momentâneo, somente isso. Quando Eva lá alimentou do fruto, só deu um prazer momentâneo para ela. Depois eu acredito que jogou até o resto do fruto fora, porque só foi momentâneo. Estou dizendo eu acredito, não está escrito na Bíblia isso não. Então, meus irmãos, o remorso só é uma dor momentânea, o arrependimento não. Você arrepende, você humilha, você ora e você está diante da face do Senhor, intimidade. E quando você confessa isso, você vai receber ajuda de quem está te pastoreando, você vai receber conselho de quem está te pastoreando, você vai receber ombro amigo de quem está te pastoreando. O papel do pastor é esse, de te ajudar a sair do pecado. Esse é o papel do pastor. Então, irmão, vamos nós hoje entendermos, o remorso é um produto de dor, que só vai colocar um sentimento de dor para fora em meio a todos, e todo mundo vai ver e vai achar, vai dar uma falsa sensação que é arrependimento. O arrependimento não, nem todo mundo vai ver. Melhor, quem vai ver é só Jesus Cristo. Ele sim vai ver e você vai largar e Deus vai te conceder misericórdia e perdão dos seus pecados. Para mim terminar a parte aqui de hoje, quero ler ainda mais alguns versículos para nós conseguirmos concluir a mensagem de hoje, a diferença de remorso com arrependimento. Vamos lá, quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 7, texto este que já até ministrei aqui, né? Já até falei a respeito de o pastor buscar a ovelha perdida, a mulher que busca a dracma que ela perdeu, e o pai que espera o filho, que o filho próprio se perdeu, então o pai espera o filho de volta. Mas vamos ler lá para nós entendermos o sentido de arrependimento. Olha, Lucas capítulo 15, versículo 7, tanto lá do filho pródigo, quanto aqui da ovelha, quanto da dracma, é o mesmo sentido. Ele diz assim: eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas juntas que não necessitam de arrependimento, ou seja, não precisam porque não pecaram como esse pecou. Então o arrependimento é um produto de mudança, de rumo. É isso que eu preciso destacar aqui para você também. O significado de arrependimento é conversão. Escute, conversão, irmãos, não é 360 graus também não. Eu aprendi isso até na escola bíblica dominical. Muitas vezes a gente fala algumas coisas que não tem nem nexo, mas depois que a gente vai ver, né? Depois que a gente vai ver. Aprendi isso na escola bíblica dominical. E é interessante nós ressaltarmos, você que não participa, quando nós voltarmos à atividade normal, vai para a escola dominical, é culto de doutrina. É o dia que nós aprendemos Bíblia, tá? Conversão, irmão, tem que ser de 180 graus, não é 360. Porque os 360 graus, olha, não sei se está dando para você ver aqui bem, 360 graus aqui é essa Bíblia. 360 graus, esse aqui é o meu dedo, não sei se você consegue ver bem aí. Aqui, se eu der 360 graus, eu vou fazer isso, ó. Eu vou voltar para o mesmo lugar aonde eu estava. Isso é 360. 180, não, eu mudo de rumo. 360, eu saio daqui e volto aqui. Não sei se está dando para todo mundo ver aí. Eu saio do mesmo lugar e volto para o mesmo lugar. 360. E 180, eu saio de um lugar e vou para outro. Isso é conversão. É isso que todos nós precisamos de conscientizar. Converter é mudança. É mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de caminho, que Jesus é o caminho. Conversão, arrependimento é isso, é mudança.
é converter, mudar a direção, mudar de mente, mudar de atitude, mudar de ação, mudar tudo, irmão. Isso é que é arrependimento. Arrepender, mas continuar do mesmo jeito, é remorso. Somente isso. Mas vamos lá. Outro texto bíblico, abre a sua Bíblia, é em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. E aqui já estamos caminhando para concluirmos a mensagem de hoje. Lembrando que vamos dar uma sequência. Hoje aqui estamos falando de arrependimento. Amanhã vamos falar, permitindo Deus, de santidade. E logo depois nós vamos falar de arrebatamento, tá bom? Que são seguidas essas três para justamente conquistar o melhor de Deus para a nossa vida. Tiago 4, versículo 8, diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores. Purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Irmão, palavra diretiva para mim, para todos nós. Vou ler de novo, leia comigo. Vamos lá. 8, Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, humilhar, como nós lemos lá em 2 Crônicas 7, 14. E Ele se chegará a vós, face a face do Senhor, intimidade. Limpai as vossas mãos, vós pecadores. Mãos, há trabalho. Mão significa trabalho, atitude para o lado pecaminoso. Lavai, limpai, arrependimento. E purificai os vossos corações, sentimento verdadeiro de transformação e não querer continuar mudança, rumo diferenciado. Purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo, ou seja, está aqui e está aqui. Irmão, nós não podemos servir dois deuses, ou servimos o pecado ou servimos a Deus. Vamos escolher servir a Deus, porque se servimos a Deus, nós vamos escolher o fruto do arrebatamento. E o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Então, meus irmãos, vamos terminar aqui hoje. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar em sua casa, ministrando a palavra do Senhor. Deus te abençoe ricamente. Vamos nós orarmos para encerrarmos o culto aqui hoje, da palavra do Senhor. E amanhã, nesse mesmo horário, aqui estaremos até com um pouco dessa plataforma, um pouco diferenciada a partir de amanhã, tá bom? Então, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Aqui, seja amigo do nosso Facebook e também se inscreva lá no canal no YouTube. Se você não fez ainda, faça lá para nós continuarmos propagando a palavra de Deus. Lembrando a todos os irmãos, Escola Bíblica Dominical, domingo. Se você não pegou sua revista, pegue a sua revista. Pode pegar com os dirigentes das congregações, eles já estão orientados como proceder. E aqui da catedral, só ir na catedral lá durante o dia estar funcionando no sentido de atender dessa forma, tá bom? Pode ir lá procurar. Secretaria e tesouraria também funciona para o atendimento dos irmãos também na catedral. Concernente às outras informações da secretaria e tesouraria, você pode procurar o dirigente aí do seu bairro. Só procurar o dirigente do seu bairro, ele já está orientado como proceder, tá bom? Precisando de alguma coisa da secretaria, procure o dirigente do seu bairro. Precisando de alguma coisa da tesouraria, procure o dirigente do seu bairro, já está tudo orientado para nós assim procedermos. Vamos orar então e encerrarmos o culto de hoje, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse momento, da tua boa e preciosa palavra, pelos seus ensinamentos que aqui foi transmitido. Senhor, eu agradeço a Ti por esse exato momento, por o Senhor nos dar uma temática como essa, como o Senhor usou o Teu Filho, Pastor Francisco, para nos dar essas três temáticas: arrependimento, santidade e arrebatamento. Que assim o Senhor continue a falar em nosso coração. E hoje nós aprendemos aqui, meu Deus, a diferença do remorso com o arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, remorso é continuar da mesma forma que nós estávamos. Que essa tua boa palavra esteja em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos juntos aí em sua casa. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.